começamos uma série de mensagens aqui na igreja no Evangelho de Mateus. Mateus significa dom de Deus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei. Do capítulo 1, do versículo 1 até o verso 17, nós falamos sobre as boas novas do Rei. Do capítulo 1, do verso 18 a 25, nós falamos do nascimento do Rei. Do capítulo 2, de 1 a 12, nós falamos sobre a visita dos magos ao Rei Jesus, ao menino Deus. E hoje nós iremos falar a respeito do Rei protegido, divinamente protegido. Abra sua Bíblia nesse texto, é agora em Mateus capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 23. Abra sua Bíblia nesse texto. E nós iremos ver esta passagem para a nossa edificação. Vamos lê-lo juntos. Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece até lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações. Nós queremos entendê-la, Senhor. Nós queremos praticá-la, nós queremos guardá-la no mais profundo do nosso coração. E nós queremos, ó Deus, tirar lições dessa passagem para a nossa vida hoje, no século 21, no ano 2023. Ó Deus, para a edificação dos nossos lares, da nossa fé, da nossa igreja, da nossa história cristã. Em nome de Jesus. Amém. Na vida nós enfrentamos muitos percalços, dias difíceis, dias fáceis, dias escuros, dias claros, dias perigosos, dias de noites escuras da alma. Na verdade, nós chegamos até aqui porque a boa mão de Deus dirigiu a nossa história. O Senhor guardou a nossa vida, a nossa família. Muitos de nós já passamos pelo vale da sombra da morte, mas Deus nos guardou. De igual forma, meus irmãos, José também teve que mudar às pressas, de noite, de Belém para o Egito, numa viagem de 120 quilômetros. Naquele tempo não tinha trem, não tinha carro, não tinha moto. Ele teve que viajar com a sua esposa, com o menino Jesus, quem sabe no jumentinho, indo para o Egito para se abrigar, porque Herodes o Grande procurava o menino Jesus para matá-lo. E por essa razão,
Logo após a partida dos magos, apareceu um anjo em sonho a José, dizendo: fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Imagine isso. José e Maria tinham acabado de embalar os presentes caros dos magos, ouro, incenso e mirra, e se deitaram para dormir, quando o anjo deu aquela sacudida em José e ordenou que ele fugisse para o Egito e ficasse lá até que o território estivesse livre da loucura de Herodes, até que a poeira baixasse. Como ele não achou o menino Jesus, Herodes praticou um dos crimes mais hediondos da humanidade. Ele mandou matar todas as crianças do sexo masculino, de 2 anos para baixo, de Belém e de todos os seus arredores. Alguns pensam que eram milhares de crianças. Eu penso que seriam dezenas de crianças, 15, 20, 30 crianças nesta faixa etária de 2 anos para baixo, meninos que foram ceifados pela loucura de Herodes, que não queria perder o poder para ninguém, até mesmo para o menino que estava prometido como rei de Israel. No entanto, após a morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, ordenando que ele tomasse o menino e sua mãe e voltasse para a terra de Israel. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, a grande ideia desse texto é que o rei prometido é divinamente protegido para cumprir os planos eternos de Deus. Por isso, o nosso tema da mensagem, o rei divinamente prometido. Vamos dizer isso comigo? O rei divinamente prometido. Primeiro, porque o rei divinamente prometido não morre fora do tempo determinado por Deus. Jesus veio para morrer mesmo, veio para morrer na cruz. Ele sabia que viria para ser o sacrifício em prol dos nossos pecados. Mas Jesus não ia morrer na infância. José, então, é orientado a fugir para o Egito para preservar a vida do menino Jesus. O texto diz: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A fúria de Herodes contra o menino era uma fúria diabólica, satânica. Se você ler em Apocalipse 12, versículo 4, se você quiser colocar aí na tela aí, viu? Para que todos possam ler comigo, Apocalipse 12, 4. Vamos ler comigo? O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Veja bem que Herodes, o grande, estava possuído por Satanás, queria matar o menino. E esse ódio de Herodes contra o menino era um ódio maligno, demoníaco, satânico. No entanto, meus irmãos, Deus providenciou um lugar de refúgio para o menino Jesus, um abrigo no Egito. O texto não mostra qual casa que ele morou, não mostra qual cidade, qual lugarejo. O texto diz que eles foram para o Egito. Jesus, meus irmãos, não morreria fora do tempo de Deus. Deus está no comando e conduz a história de acordo com o seu plano. Jesus morreu na cruz no tempo de Deus para resgatar o seu povo. Jesus morreu na cruz com 33 anos. Por esta razão, José precisava tomar um pequeno infante e carregá-lo para o Egito. E o texto diz que naquela mesma noite, José, em obediência à revelação recebida, se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Vejam bem como Deus prepara as coisas. Os presentes dos magos foram os recursos de Deus para sustentá-los no Egito. Eles receberam presentes caros, ouro, incenso e mirra. E nós podemos dizer, meus irmãos, para onde o Senhor guia, Deus provê. O Senhor provê. O Senhor sustenta. Além do mais, por que a fuga para o Egito? Por que eles tinham que ir para o Egito? E então Mateus explica, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Era uma profecia a ser cumprida. E vejam bem, que Israel era tipo de Cristo.
O Israel ficou no Egito 400 anos no cativeiro. E o Senhor disse a Moisés, para que ele lhe pudesse dizer a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E vejam bem que assim como o Faraó, esse rei cruel, tentara destruir Israel, outro rei, chamado Herodes, tenta agora destruir Jesus. Jesus é tipo de Israel, porque Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. No entanto, se Israel tivesse sido destruído no Egito, as profecias messiânicas não se cumpririam. Não se cumpririam. No Egito, meus irmãos, o decreto do rei é para que as parteiras matassem os meninos dos judeus. Lembra do tempo de Moisés? O rei baixou um decreto: olha, matem todos os meninos dos judeus, para que este povo pare de crescer. A mãe de Moisés, então, Joquebede, prepara um cesto, calafetou esse cesto e colocou esse cesto no rio Nilo. E esse menino foi parar ali perto onde estavam as jovens tomando banho no rio Nilo, e a filha de Faraó estava ali. E quando olhou aquele menino, ela se compadeceu e cuidou deste menino como se fosse o filho dela. E Deus então estava preparando Moisés em toda a ciência do Egito para ser o resgatador de Israel. Deus preserva então a vida de Moisés, e ele foi criado então no palácio e se torna então o libertador das tribos de Israel, da escravidão do Egito de 400 anos. De igual forma, meus irmãos, Deus protege o menino Jesus na ida e volta do Egito. Jesus é a personificação do verdadeiro Israel. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Esse é o segundo Moisés, maior do que o primeiro. E ele foi preservado da sua infância, chamado do Egito para salvar o seu povo dos seus pecados. Porque Jesus veio para morrer em Jerusalém em prol do seu povo e nos comprar com o seu próprio sangue e nos livrar da escravidão do pecado. Quando a Bíblia diz que do Egito chamei o meu filho, era uma recapitulação da história do povo de Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode libertar o povo de Deus dos seus pecados. Mas vejam bem, o rei divinamente protegido é consolo para os que sofrem injustiça deste mundo caído. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo injusto. Existem muitas pessoas chorando. E Herodes, meus irmãos, era um homem sanguinário. Ele tinha sede de sangue, não sede de água e nem de justiça. Ele havia matado Mariane. Ele tinha a sua própria esposa. E ele matou também a sua sogra, chamada Alexandra. Matou também os seus netos, Aristóbulo e Alexandre. E matou também o seu filho mais velho, que queria o poder, queria assumir o lugar do pai. E ele então mandou matar Antípater. Ele mandou matar o seu filho. Herodes era um megalomaníaco, paranoico. E ao perceber que havia sido enganado então pelos magos, ele enviou os soldados para matar os meninos com 2 anos ou menos. Assim, ele esperava destruir a criança que os magos saudaram como o rei dos judeus. E essas crianças então derramaram o sangue por Cristo. E mais tarde Cristo derramou o seu sangue por elas. E então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E então nós podemos olhar para o passado e ver na profecia de Jeremias, capítulo 31, verso 15, que ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. E vejam então que figuradamente
Em Jeremias 31:15, Raquel é retratada como estando ainda viva. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não mais existem. Ela está lamentando, meus irmãos, a sorte dos filhos exilados na Babilônia. Quando os jovens foram levados para a Babilônia para ficar no cativeiro, 70 anos do cativeiro. E então essas mães ficaram chorando a perda dos seus filhos, porque eles estavam presos, cativos, em uma terra distante, numa língua diferente, numa cultura diferente, sofrendo o cativeiro na Babilônia durante 70 anos. No entanto, ela é consolada com o pensamento de que eles voltariam. E quando a gente lê em Jeremias 31, versículo 16 e 17, pode colocar na tela aí, por favor, quem tiver aí. Jeremias 31, versículo 15, 16, 17, diz assim, o verso 16, assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. E aqui nós podemos perceber que a sua tristeza é seguida por alegria e libertação, porque esses filhos que foram para o cativeiro, eles voltarão, e na restauração de Israel, Deus traria alegria para o coração destas mães. Semelhantemente, meus irmãos, o soberano nascido em Belém é consolo para as mães privadas de seus filhos assassinados por Herodes. Porque Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus ama as crianças, e além do mais, Jesus diz que da boca dos pequeninos, Deus tira o perfeito louvor. A crueldade de Herodes não pôde impedir o plano divino de Deus para o Messias e o seu povo. Jesus, meus irmãos, sabe o que é padecer. Ele sofreu a pior morte, a morte de cruz, para nos salvar e nos resgatar do pecado, do diabo e da morte eterna. Ele é consolo para os que sofrem, para aqueles que sofrem, e um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E naquele dia a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e as criancinhas que morreram ressuscitarão, e os crentes que partiram na fé ressuscitarão, e nós, os vivos, naquele dia seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para morarmos no novo céu e na nova terra. E a Bíblia diz que Ele tem preparado a cidade santa, que vai descer do céu para a nova terra. Porque Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus é consolo para os que sofrem, para os que choram. Só Ele pode consolar a vida da gente. Mas vejam bem, meus queridos irmãos, o rei divinamente protegido é soberano sobre todos os reis tiranos deste mundo perverso. O texto diz aqui que depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Não precisamos temer os tiranos, os opressores, porque os canalhas também morrem. E morrem mais cedo do que nós imaginamos. Alguns dizem que Herodes o Grande morreu 3 meses depois da matança das criancinhas. Alguns comentaristas dizem que Herodes morreu de uma doença que o queimava por dentro, que o torturava
com cólicas, gota, inchaço. Além do mais, sua doença era acompanhada de um intolerável mau cheiro, a ponto de que ninguém podia chegar perto dele, porque ele fedia. Ele tinha um mau cheiro muito grande por causa dessa doença. E isso é relatado por Flávio Josefo, que viveu na época de Jesus, um historiador judeu que descreveu o fim da vida de Herodes o Grande. Mas vejam bem, meus irmãos, veja o que o Senhor disse pela boca do profeta Isaías. Capítulo 51, versículo 12 até o verso 16. Não tema os tiranos deste mundo. Veja o que diz o profeta Isaías. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus, fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado, o cativo, depressa será liberto, não morrerá lá. Lá não descerá a sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga, tu és o meu povo. Deus nos protege com a sombra da sua mão. Chegamos até aqui, porque a boa mão de Deus está sobre nós. Por isso nós não devemos temer o tirano, porque os tiranos também morrem. O texto diz aqui que o anjo disse a José, José estava lá no Egito, 120 quilômetros distante de Israel, e o Senhor falou para ele, os que atentavam contra a vida do menino já morreram. Eles haviam morrido, meus irmãos, mas o pequenino estava vivo. Muitas vezes os santos que são perseguidos vivem o bastante para pisarem no túmulo dos seus perseguidores. O assassino de crianças impotentes precisa enfrentar a morte. E nós não precisamos temer os poderosos, os inimigos da igreja, porque eles morrem. O que sucedeu aos faraós? Aos Herodes? Herodes, esse aqui, o grande, morreu cheirando mal. Ninguém chegava perto. Herodes Agripa, que mandou o Tiago passar a fio da espada e prendeu Pedro, o fim dele foi comido de vermes na frente de todo o povo. Os faraós morrem, os Herodes morrem. Aos Neros, que em sua época perseguiram ferozmente aos servos de Deus, Nero teve um fim trágico. Nero, que colocou fogo em Roma e acusou os cristãos, ele, no ano 68 da era cristã, atentou contra a própria vida, se suicidou. Ele tirou a sua própria vida, porque ele não suportava a si mesmo, a sua iniquidade, a sua tirania, a sua própria opressão. Onde está Maria Tudo, da Inglaterra, sanguinária, que perseguiu os cristãos? E eles foram perseguidos e foram para a Nova Inglaterra, os Estados Unidos, e ali eles começaram um novo país. Um novo país. Desse novo país que foi fundado, o país cresceu, se tornou um grande celeiro missionário. Nós tivemos Simon, que veio para o Brasil e chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859. É a nossa história, a história da fé. Onde está Carlos IX, rei da França, que apoiou o massacre dos cristãos huguenotes na noite de São Bartolomeu? Ele mandou matar numa noite 70 mil huguenotes, cristãos reformados na França. Onde está Carlos? Carlos morreu agoniado
por causa da sua maldade. Se você quiser ler, até no Wikipédia você vê essa história de Carlos IX, rei da França. Eles morreram, mas o Senhor vive e vive para sempre. Novamente, meus irmãos, advertido em sonho, José, ele evita a Judeia, onde reinava Arquelau, o cruel filho de Herodes, e retira-se para as regiões da Galileia. E Jesus então foi habitar no lugar mais pobre, mais simples, mais obscuro da Galileia. Ali, José com Maria e Jesus na cidade de Nazaré para cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Vamos dizer isso comigo? Ele será chamado Nazareno. Não há nenhum versículo no Antigo Testamento que contém essa profecia. No entanto, Mateus cita o princípio que os profetas disseram: o Messias será opróbio dos homens e desprezado do povo, no Salmo 22. Nazaré era um lugar desprezado, obscuro, até mesmo por outros galileus. Inclusive, Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Veja bem que Natanael também era da Galileia, mas Nazaré era um lugar tão obscuro, tão desprezível, que até pelos próprios galileus eles disseram: porventura, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Os profetas, meus irmãos, do Antigo Testamento predisseram que o Messias seria desprezado. O profeta Isaías chegou a escrever, Isaías 53, dizendo: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Por essa razão, Mateus viu na obscuridade de Nazaré o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o Messias humilde, rejeitado pelos homens, mas o Messias prometido, o Rei prometido, divinamente protegido por Deus, para cumprir os planos eternos de Deus. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? O que esse texto tem a ver comigo, com você hoje? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos viver obedecendo a clara revelação da vontade de Deus. Deus orientou José através de sonhos e anjos, e ele obedeceu às orientações de Deus. A Bíblia naquele tempo não estava completa, e Deus então se revelou para ele, ele obedeceu e foi para o Egito e permaneceu lá até que fosse avisado. E voltou para a terra de Israel quando o Senhor ordenou que ele voltasse, e ele obedeceu à orientação de Deus. Hoje, o Senhor nos orienta por meio da sua palavra escrita, inspirada por Deus. O Espírito Santo foi enviado para habitar em nós, e ele nos ilumina para compreendermos a vontade de Deus, falando conosco por meio da sua palavra. O Senhor guia os passos do homem dos homens piedosos, e para vivermos uma vida correta com Deus e correta também com o seu semelhante. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos orienta. Quem se orienta pela palavra de Deus constrói a sua casa na rocha. O próprio Senhor Jesus disse: quem ouve a minha palavra e a pratica será comparado a um homem prudente que fez a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa não desabou por causa da obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e Deus nos orienta por meio da sua palavra. Deus não nos orienta pelos astros, nós não seguimos os astrólogos, nós não seguimos o horóscopo, nós não seguimos aquelas mulheres que leem as linhas das mãos, adivinhando o seu futuro. Nós seguimos a orientação da palavra de Deus que orienta a nossa vida, e nós buscamos esta orientação pela iluminação do Espírito Santo que fala conosco por meio da sua palavra.
E por isso que nós devemos examinar com atenção a palavra de Deus, pela iluminação do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos nos aproximar de Deus em oração, pedindo ao Senhor: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero criar a minha família para a glória de Deus, eu quero ser um servo do Senhor, eu quero ser uma pessoa dedicada ao Senhor, eu quero ser uma pessoa consagrada ao Senhor, eu quero ter o meu coração submisso à tua palavra. Mas vejam bem, meus irmãos, como viveremos? Em segundo lugar, confiando na proteção de Deus. Deus protegeu José, Maria e o menino Jesus. Deus não permitiu que Herodes encostasse um dedo no menino Jesus. É pura insensatez tentar lutar contra Deus. Quem é um homem? Por maior que ele seja, o mais forte, mais sábio, mais poderoso, mais capacitado, mais rico. Quem é o homem para se levantar contra Deus? Ninguém pode impedir os planos eternos de Deus. Tentaram cancelar o CPF de Jesus com 2 anos. Contudo, foram eles que foram cancelados. O recado a José foi claro: já estão mortos os que procuram a morte do menino. Eles morreram. Disse ao mesmo, meus irmãos, de todos os que se levantaram contra Deus e o seu ungido. O Salmo 2 diz o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Quando um tirano se levanta contra Cristo, contra a sua igreja, o Senhor ri dele. Quem é você? Não é nada, você é mortal. Daqui a pouco você parte. Daqui a pouco vão cancelar o seu CPF, porque eu sou o soberano. Quem é um homem? 100 anos atrás, nenhum de nós estava aqui. E daqui a 100 anos, nenhum de nós estará aqui. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é quem dá a vida, e Ele é quem tira a vida. Impérios e indivíduos morrem, mas Deus vive para sempre. O império do Egito passou, o império babilônico caiu, o império medo-persa caiu, o império da Grécia, com Alexandre o Grande, caiu. O Império Romano, em 476 da era cristã, caiu. Mas o reino de Cristo permanece até hoje, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus continua sentado no trono, reinando soberanamente. E nós devemos confiar na proteção de Deus. É Deus que nos protege. É impossível ao temporal vencer o eterno. Por isso a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas finalmente, meus irmãos, como viveremos? Confiando no Rei Divino, Jesus. E aqui eu quero que você possa confiar no Rei Divino, porque só Ele pode salvar o pecador. Só Ele pode salvar o seu filho e sua filha. Só Ele pode restaurar a sua família. Só Ele pode trazer renovação na nossa vida. Veja o contraste entre Herodes e Cristo. Herodes era um falso rei de Israel. Herodes era edomita, descendente de Esaú, o rejeitado, aquele que vendeu o seu direito de primogenitura. E agora ele estava como rei lá na Judéia. Mas era um rei falso. Ele não era descendente de Davi, da tribo de Judá. Não era o rei prometido por Deus. Mas Jesus é o verdadeiro rei de Israel. Herodes era egoísta e astuto. A sua agenda era contra Cristo e sua igreja. Ele usava o poder para o mal. Mas Jesus, meus irmãos, é abnegado, é disposto ao alto sacrifício. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Herodes é entregue a Satanás, mas Jesus é vencedor de Satanás. Herodes é cruel, mesmo com os pequeninos, mas Jesus é salvador, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Herodes é mau, mas Jesus é bondoso.
porque ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Herodes gera o conflito e a morte, mas Jesus é o Consolador. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. O Senhor Jesus, meus irmãos, é consolo para a alma atribulada, para as mães que choram a perda de seus filhos, para o coração cansado e oprimido. O Senhor Jesus é consolo para a alma abatida. Só em Cristo o coração humano encontra paz, paz consigo mesmo, paz com Deus e paz com o próximo. Jesus é aquele que veio trazer salvação, consolo e libertação ao seu povo. Por isso nós devemos viver confiando no Rei Divino, porque os reinos humanos passam, mas o reino de Cristo permanece para sempre. E quando Ele vier no último dia, Ele vai colocar um ponto final em todo mal e vai lançar a morte e o inferno para dentro do lago de fogo. E a Bíblia diz que a morte já não existirá. As nossas lágrimas serão enxugadas, porque Ele é quem é o Consolador, e já não existirá nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. E esse Jesus, que é o Rei Divino, que é o Rei Eterno, que é o Rei Soberano, Ele nos convida para ceiar, para partir o pão e lembrar da cruz, para beber o cálice e lembrar do sangue vertido na cruz do Calvário. Vamos ceiar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nesta noite, porque Jesus disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eis que estou no meio de vós. Como homem, Jesus está à direita de Deus Pai, mas como Deus, Ele está presente aqui conosco. Por isso o Rei nos convida a ceiar. Que Deus abençoe. Vamos colocar em